Fala, lotereiros! Bem-vindo ao primeiro palpite de 2021. Feliz 2021 para todos os apostadores, para vocês e para sua família. E vamos o nosso palpite. É isso aí. Palpite número 1. Clássico Paulista. São Paulo e Santos. Clássico Paulista. Ambos vêm bem, vivem bons momentos, né? O São Paulo é líder do Brasileirão e o Santos está ali na semifinal da Libertadores, está na zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Nos últimos confrontos direto a equilíbrio, mas o São Paulo vem embalado, tá? Aí também tem essa eliminação da Copa do Brasil, que isso aí faz com que o São Paulo busque esse campeonato brasileiro, esse título que não vem desde 2012. Eu acredito aí na vitória do São Paulo jogando em casa, né? Então aí eu vou de São Paulo. E na coluna número 2, vem aí Vila Nova e Santa Cruz. É penúltima rodada do quadricular da Série C, onde os quatro do grupo A estão em equilíbrio total lá, né? O Santa Cruz tem obtido bons resultados como visitante. Eu também acho que o Santa Cruz é um pouco superior ao, apesar de o Santa Vila Nova ter ganho fora de casa para o Santa Cruz. Eu ainda acho que o Santa Cruz é melhor, né? Mas eu vou aqui de empate ou Santa Cruz. Vamos no primeiro duplo aqui de empate ou Santa Cruz nesse primeiro duplo na coluna número 2. E na coluna número 3, Esporte e Palmeiras. Falando do Palmeiras, Palmeiras está em 3 competições, né? Tem elenco extremamente reduzido. Vai ser super cansativo essa jornada agora do Palmeiras, que já vai enfrentar o River Plate, né? E ao contrário do Esporte, o Palmeiras vive o bom momento na final, tá na final, como eu acabei de falar, da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores. O histórico é favorável ao Palmeiras, tá? Mas eu acho que o Palmeiras aí nesse jogo aí vai com o elenco totalmente misto e o Sport aproveitar essa fragilidade, esse momento que o Palmeiras está passando de reduzir, mesclar jogadores e vai jogando em casa. Eu acredito que vai estar uma vitória aí do Sport. Eu vou jogar na zebra aí, que queira ou não queira, é uma zebra aí para cima do Palmeiras, que também está bem colocado lá no Campeonato Brasileiro, mas tem esse problema que vai jogar 3 competições e isso é fundamental, porque com certeza com reservas, com jogadores mistos, e aí o esporte vai aproveitar isso. Pode colocar um duplo aí aberto ou um duplo fechado. Aí eu vou ficar seco aí no esporte pelo esse fato aí do Palmeiras jogar misto, tá bom? Na coluna número 4, Curitiba e Atlético Paranaense. Curitiba que tá lá embaixo na zona, né? O tradicional clássico do futebol. Clássico do futebol paranaense. O Curitiba necessita somar pontos para tentar fugir do rebaixamento. O Atlético voltou a vencer nas 2 últimas rodadas. O histórico é de equilíbrio. Eu acredito aí nesse jogo aí, ou um empate ou uma vitória do Atlético. Eu aí, de um empate aí, o Atlético Paranaense no nosso segundo duplo. Aí. Na coluna número 5, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza está com surto de coronavírus. Tem mais de 15 ou 12 jogadores que estão infectados. Alguns também estão com lesões. E o Fortaleza vem caindo na tabela, ao contrário do Grêmio, que vive bom momento, né? Eu acredito aí numa vitória do Grêmio em cima do Fortaleza. Na coluna número 6, Roma e Inter de Milão. Roma e Inter de Milão. Ambos estão no campeonato italiano. Histórico é de equilíbrio. Mas na minha opinião, o Inter de Milão é muito melhor do que, está muito melhor do que a Roma. Eu vou aí de Inter de Milão seco nesse jogo aí. Inter de Milão seco aí, né?
ou um empate também aí nesse jogo aí, também cairia muito bem aí um empate. No outro, eu vou apostar também no empate. Nesse jogo aí pode ser também um duplo aberto aí. Na coluna número 7, Campeonato Espanhol, Elche e Getafe. Elche e Getafe estão na parte de baixo da tabela no Campeonato Espanhol. O histórico é de equilíbrio. Eu vou de um duplo aí de empate ou Getafe. Empate ou Getafe. Na coluna número 8, Flamengo e Ceará. O Flamengo segue na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Ceará faz campanha regular. O Ceará tem obtido bons resultados fora de casa, né? Mas eu acredito aí na vitória do Flamengo. O Flamengo tá doido para diminuir os pontos. Vacilou contra o jogo do Fortaleza, que empatou em 0-0. E aí acabou ficando estacionado ali no terceiro lugar. Poderia estar agora em segundo, mas deu uma paradinha lá e aí ficou. Mas no jogo no Campeonato Italiano, a Juventus e o Sassuolo. A Juventus e o Sassuolo estão próximos na tabela. Ambos ali estão próximos na tabela. Nos confrontos diretos, a vantagem é da Juventus, principalmente jogando em casa, né? Juventus que tem aí Cristiano Ronaldo, mas não é por isso que eu vou na Juventus. Eu acho a Juventus um pouco superior ao Sassuolo. Então eu vou aí de Juventus. Na coluna número 10, vem aí o Campeonato Espanhol. Vem Real Valladolid versus Valência. Valência que empatou ontem em 1-1, né? Ambos não realizam boa campanha, principalmente o Valência no Campeonato Espanhol não realiza boa campanha. O confronto direto, a vantagem é do Valência, tá? Eu vou de empate desse jogo, rapaziada. É um jogo meio... O Valência, apesar de ter vindo também de empate, mas eu vou de empate que o Valladolid é um time bem raçudo. Na coluna número 11, Paysandu e Remo. Desculpa. Paysandu e Remo. Tradicional clássico paraense no grupo B e da Série C. Ambos estão na primeira coluna. Eu acredito que o Paysandu é favorito. Eu vou de Paysandu nesse jogo. Tá? Na coluna número 12, Atlético Goianiense e Bahia. O Bahia que vai pegar amanhã o Grêmio, né? O Bahia necessita tanto da vitória jogando contra o Grêmio, até de um empate, viu? É bom pro Bahia. E da vitória também fora de casa contra o Atlético Goianiense. Em má fase, com sucessivas derrotas, principalmente o Bahia que vem de 6 derrotas. Nunca aconteceu isso na história do Bahia. Vem de tantas derrotas e muitos gols tomados, né? O Bahia que corre risco de rebaixamento, o Atlético segue na zona intermediária, o estoque de equilíbrio, a gente vai aí também nesse jogo aí com duplo, mas eu acredito na vitória do Bahia. Vamos de empate ou Bahia nessa coluna número 12. Na coluna número 13, Londrina e Ipiranga. Londrina e Ipiranga, o primeiro jogo do Ipiranga, mas o Londrina ficou em 0-0. O Ipiranga jogando em casa. Nessa penúltima rodada na Série C, o Londrina precisa vencer o Ipiranga para tentar se aproximar dos líderes. Paysandu e Remo, que é Paysandu e Remo. O Ipiranga segue na última colocação, né, do quadrangular. Eu vou aí de Londrina seco. É isso aí, galera. Londrina seco. E vem aí o clássico e Botafogo, né? Ambos estão na zona de rebaixamento. O Vasco agora com o Vanderlei Luxemburgo como novo técnico. O histórico é de equilíbrio, né? Esse jogo também eu vou de empate ou Vasco. Jogando em casa, eu vou botar aí o nosso último duplo, empate ou Vasco, né? Vamos fazer agora o nosso, como é de lei, de praxe, a gente fazer o palpite para quem não tem como jogar 5 duplo.
Vamos fazer aí uns dois palpites aí para diferenciar, jogando uma zebrazinha, tá? Se liga aí que eu já volto. Voltamos para o nosso segundo palpite. O palpite que só vai com um duplo, tá, rapaziada? Então vamos lá. Na coluna número 1, São Paulo e Santos. Vamos de São Paulo. Na coluna número 2, Vila Nova e Santa Cruz. Vamos de Santa Cruz. Na coluna número 3, Sport e Palmeiras. Eu vou descontinuar com o Sport, né? No outro eu vou colocar o empate do Sport, né? Ou então podemos, né, diferenciar, colocar aí o empate ou fora, já que eu coloquei duas no Sport, podemos colocar empate ou fora o Palmeiras no outro para poder diferenciar, não ficar igual, né? Na coluna número 4, Curitiba e Atlético Paranaense. Eu continuo com o Atlético Paranaense. Na coluna número 5, Fortaleza e Grêmio. Vamos de Grêmio. Na coluna número 6, Roma e Inter de Milão. Vamos de empate nesse jogo. Na coluna número 7, Elche e Getafe. Vamos de Getafe. Na coluna número 8, Flamengo e Ceará. Vamos de Flamengo. Na coluna número 9, Juventus e Sassuolo. Vamos de Juventus. Na coluna número 10, Real Valladolid e Valência. Eu vou ficar com Casa e Remo. Vamos de Paysandu. Na coluna número 12, Atlético Goianiense e Bahia. Empate ou fora. Empate ou Bahia. Na coluna número 5, Londrina e Ipiranga. Vamos de Londrina. E na coluna número 14, Vasco ou Botafogo. Vamos de Vasco da Gama. Esse é o segundo palpite. E vamos para o outro palpite, galera. Que vem aí de novo com o São Paulo e Santos. Vamos continuar com o Santos. Vamos continuar aqui com o São Paulo. Na coluna número 2, Vila Nova e Santa Cruz. Vamos de empate nesse jogo aqui, né? Na coluna número 3, Esporte e vou colocar aqui empate ou fora. O nosso duplo. Na coluna número 4, Curitiba e Atlético Paranaense. Empate. Na coluna número 5, Fortaleza e Grêmio. Vamos colocar uma zebrazinha aqui, a vitória do Fortaleza em cima do Grêmio jogando em casa. Na coluna número 6, Roma e Inter. Vamos de empate nesse jogo. Na coluna número 7, Elche e Getafe. Vamos de empate. Na coluna número 8, Flamengo e Ceará. Vamos de Flamengo. Na coluna número 9, Juventus e Sassuolo. Vamos de Juventus. Na coluna número 10, Valladolid e Valência. Vamos de Valência. Na coluna número 11, Paysandu e Remo. Vamos de empate. Na coluna número 12, Atlético Goianiense e Bahia. Vamos de Bahia. Na coluna número 13, Londrina e Ipiranga. Vamos de Londrina. E na coluna número 14, Vasco da Gama e Botafogo. Empate nesse jogo. É um jogo cheio de empate, mas tudo pode acontecer no futebol. O futebol é uma caixinha de surpresa, nem sempre é expectativa, né? A gente acha que vai acontecer uma coisa e na verdade acontece outra. Na prática é totalmente diferente. Boa sorte para vocês, até o próximo vídeo. Valeu, galera!